Olá, eu sou o professor Edmilson, sou economista, sou administrador, sou advogado, tenho um mestrado e doutorado pela Unicamp, já trabalho com a parte de consultoria parlamentar há pelo menos 16 anos, aqui em Brasília, no Congresso Nacional e no Senado, Câmara dos Deputados e no Senado. E hoje estamos retomando o nosso conteúdo para a nossa aula 2 de processo legislativo. Mas antes disso, eu tenho duas dicas importantes para você. A primeira dica é o seguinte: se você não assistiu a aula 1 da professora Sorella, corre lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube, na plataforma Zoom, aonde quer que esteja, e assiste essa aula, porque essa aula é fundamental para que você entenda a parte 2 desse trabalho. O segundo recado que eu posso dar para vocês é que amanhã, por volta das 19h30, nós estaremos ao vivo, eu e a professora Sorella, tá? Numa live, tirando todas as dúvidas que vocês tenham. Então, nós pedimos para você que até o começo da tarde, vocês enviem as perguntas para a Escola do Legislativo do Amapá, para que possamos montar essa live, tá? Inicialmente com essas perguntas, e depois nós abriremos para o público em geral, numa aula que a gente vai realmente fechar esse conteúdo sobre processos legislativos. Queria mais uma vez parabenizar a Escola do Legislativo pelo convite e pela iniciativa na qual nós atendemos esse chamado, né? E na aula de ontem, como eu coloquei para vocês, a professora Sorella, ela trabalhou com um processo legislativo federal, que ele está muito baseado na Constituição. Nos estados e municípios, além da Constituição Federal, você também tem a Constituição Estadual, os regimentos internos e a lei orgânica dos municípios como arcabouços legais para o processo legislativo. No entanto, é muito importante ressaltar que uma lei ela não pode se sobrepor às demais. Ou seja, você, para fazer a Constituição, para fazer as leis, você necessariamente precisa entender o que acontece na lei maior, que é a Constituição do país. Tá bom? Então a Constituição do país, ela rege a nossa casa legislativa, tá? E no municipal e no estadual você tem a lei orgânica e os demais regramentos. Uma outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: nós temos também uma diferença importante entre o processo legislativo a nível federal dos estados e municípios. A diferença reside da seguinte forma, tá? Aqui nós temos um sistema bicameral. Então nós temos Congresso Nacional, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Nacional. Esses dois entes, eles fazem parte do Congresso Nacional. Vocês sabem que o Senado, ele é representado por 3 senadores, 3 parlamentares, e ele representa os estados. A Câmara dos Deputados, ela representa a população. E você tem cada estado da federação e Distrito Federal, você tem um número específico de parlamentares. No caso do Distrito Federal, nós temos 8 parlamentares. Aí, no caso do Amapá, vocês também têm 8 parlamentares. Até o número de 70 parlamentares, que é o número máximo atingido pelo estado de São Paulo, o estado mais populoso do país. Então, a diferença aqui é que nós temos o sistema bicameral, ou seja, o Congresso Nacional é feito de Câmara dos Deputados e senadores, e para vocês aí, a Assembleia Legislativa ela é unicameral e a Câmara dos Vereadores também ela é unicameral. Ou seja, o processo, ele tem uma redundância. Ele passa por uma casa e, como a professora Sorella falou ontem, depois ele passa por uma casa revisora. Ele pode começar na Câmara e pode terminar no Senado. E pode começar no Senado e terminar na Câmara. Diante disso, ele precisa entender do que a gente está trabalhando, quais são as leis que nós estamos trabalhando e o processo, o fluxo legislativo. Nesse momento, nós falamos bastante
da relação entre o legislativo e o executivo. E aí vem uma pergunta: professor, e o judiciário? Aonde é que o judiciário entra nesse processo legislativo? Então, o judiciário, ele entra no processo legislativo todas as vezes em que as leis ou o processo em si, ele conter um vício insanável. Ou seja, de tal forma que o processo ele precisa ser parado. Diante do prosseguimento desse processo, isso se tornar uma lei que não vai entrar em vigor porque determinado tipo de coisa não foi colocado. Certo? Então, por exemplo, existe questões de matéria tributária, certo? Então, diante da Constituição, existem processos, existem impostos e tributos que são de competência do Estado, da União e também dos municípios. Um ente não pode advogar ou não pode legislar sobre a competência do outro ente. O ICMS e o IPVA são impostos estaduais. A União, aqui em Brasília, não pode modificar regras de cobrança de ICMS, porque isso é de competência do Estado. A partir do momento que um processo desse se inicia na Câmara dos Deputados ou no Senado, você pode, como cidadão ou outras entidades participativas, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e o Judiciário ele para o processo. Então, essas são as considerações iniciais que eu queria colocar sobre qual é o papel do Poder Judiciário dentro desse processo legislativo. Ele pode ser um processo, o Poder Judiciário ele pode ser atacado, ele pode ser provocado no seu início, no meio ou até mesmo no fim. Quando todo o processo tiver sido concluído e se verificar que existe uma inconstitucionalidade, ou seja, existe um vício naquela lei e que aquela lei não pode prosperar. Tá? Um exemplo que vez por outra sempre vem à baila é que todas as vezes que nós temos um crime de repercussão popular, um crime dito hediondo, aquele que você mata crianças, você faz algum tipo de... que existe um clamor popular, notadamente você vê alguns segmentos da sociedade sempre vindo com a ideia de pena de morte. Ora, a pena de morte, ela é algo que ela é inconstitucional e ela também é uma cláusula pétrea da Constituição, como foi visto ontem sobre as causas pétreas. Então, você não consegue mudar, você não consegue colocar no ordenamento jurídico nacional a pena de morte. Você tem que mudar não uma lei, mas você tem que mudar toda a Constituição. E mesmo assim, existe uma outra diretriz constitucional que diz que as cláusulas pétreas só podem ser modificadas para aumentar os direitos e não diminuir. E a gente está falando de um direito muito importante, que é o direito à vida. Então vejam bem de como é complexo o processo legislativo, porque nós temos uma casa do povo e o povo ele pensa diferente. Tá? Cada um tem os seus grupos de interesse, cada um tem suas crenças, cada um tem sua filosofia. E o parlamentar, de certa forma, tem que buscar aqui a tradução em leis e decretos que possam trazer uma paz social e uma governabilidade. Ou seja, o processo de produção de leis, o processo de atualização de leis, o processo de modificação das leis, ela deve também seguir a evolução da sociedade. Se não vejamos agora, recentemente, quais são as principais discussões que existem no nosso país. Né? Recentemente, nós estamos aqui com uma situação ligada à homofobia, certo? Então, a homofobia, ela foi estabelecida como sendo um crime, assim como a prática de racismo, assim como a prática de discriminação religiosa, certo?
Então, obviamente que existem segmentos da sociedade que não concordam. E aí, como é que eu vou trazer uma lei que contemple todos os anseios da população? Então, você tem uma dificuldade muito grande. Então, o processo em si legislativo, não quer seja na União, na federação, ou seja, aqui em Brasília, quer seja nos estados ou nos municípios, ele é um sistema muito complexo, porque, na verdade, você está mudando, está modificando as condições de vida da população. E a população, de certa forma, ela quer cada vez mais benefícios sociais. Mas então vamos lá para nossa, iniciando os nossos slides. Então, quando o projeto de lei ele é aprovado, o chefe do executivo, e aqui, gente, eu quero colocar para vocês, embora nós estejamos terminando o conteúdo mais geral, e esse conteúdo mais geral eu chamo a atenção porque ele vale tanto para o presidente da República, quanto para os governadores, quanto para os prefeitos, tá? Então, a gente coloca presidente da República, mas aqui entenda também que esse processo ele acontece da mesma forma para governadores e para prefeitos. Então, aprovado um projeto de lei pelo Congresso Nacional, pela Câmara Legislativa ou pela Assembleia, certo? A casa que tiver, no caso específico, a gente tem unicameral, então aqui a casa é a Assembleia, é a Câmara e a Câmara dos Vereadores, Aqui no nosso caso, quando a gente colocou que a casa, é porque o projeto ele poderia ser concluído, por exemplo, pela Câmara ou pelo Senado, porque a gente já falou aqui que a gente tem um sistema unicameral, tá? Então, o que acontece? Esse processo ele vai para o presidente, ou para o governador, ou para o prefeito, tá? E a partir disso, ele terá 15 dias úteis, tá? Aqui, gente, entendendo que o processo legislativo ele também segue o mesmo rito do Código do Processo Civil, 15 dias úteis, para enunciar a concordância ou não do conteúdo sobre pena de sanção tácita. O que significa isso? Tá? Sanção significa dizer que o governo concorda. Só que isso daí ele é um ato de competência exclusiva, tá, do chefe do governo. Presidente da República, governador ou prefeito, conforme a gente está trabalhando aqui, Então, por meio que ele declara sua concordância com o conteúdo do projeto de lei, transformando ele em lei propriamente dito. Além disso, tá, gente? Dependendo do tipo de lei que nós estamos trabalhando, você pode, essa lei ela pode entrar em vigor só daqui a 90 dias, só daqui a 45 dias ou só no ano seguinte, dependendo da situação. Às vezes, a lei demora um ano para entrar em vigor, Foi, por exemplo, eu acabei de citar para vocês o Código do Processo Civil. Ele foi votado, foi estabelecido no ano de 2014, mas ele só entrou em vigor em 2015. Então, existe uma lei que ela pode demorar um ano, que foi o tempo para adaptações necessárias diante desse grande instrumento jurídico que é o Código do Processo Civil, tá? Então, isso é importante a gente colocar no que tange a questão de que, após a lei ser sancionada, ela pode entrar em vigor imediatamente, pode entrar em vigor até um ano. Foram esses casos que a gente colocou no ano subsequente, dependendo do momento processual, no momento que a lei está sendo processada no Congresso Nacional, ok? Então, isso traz uma lei já existente. É muito importante a gente entender aqui nesse caso, e aí vocês que são auxiliares do parlamento, no final de uma lei, a gente coloca o seguinte texto: revogam-se todas as disposições em contrário, tacitamente. Se você tiver um conflito de leis, a partir do ingresso dessa nova lei, lá a última frase da redação é: revogam-se as disposições em contrário. Ou seja, tudo aquilo que está contrário à lei nova já não pode ser utilizado como uma espécie de um direito adquirido, Então você precisa entender que isso também é uma coisa importante, porque a gente poderia suscitar: uai, mas a lei até ontem
ela dizia uma coisa, e a partir de hoje, então, a gente tem uma cláusula na lei, que é a cláusula de revogação. Tá bom? Para que não ocorra nenhum tipo de interpretação dúbia sobre o que está valendo e aquilo que não está valendo. Então, lá no final das contas, a gente coloca, e a gente vai ensinar mais disso no curso de redação oficial, que será o próximo curso que a gente vai dar aqui na Escola do Legislativo. Tá bom? Então, temos coisas boas aí para frente, aí com vários cursos, para que a gente possa estar ajudando vocês a realmente fortalecer e fazer um bom parlamento com leis boas e com leis justas para os cidadãos aí do estado do Amapá e dos municípios circunvizinhos, ok? Então, a sanção ela pode ser, como eu coloquei, expressa ou tácita. Na verdade, ela diz se o presidente aceita ou não essa lei. Tá? Já o veto, né, ele é uma desaprovação, né, vamos colocar assim, né, que ele pode ser considerado total ou parcial. A professora Sorella falou bastante ontem, na aula de ontem, sobre vetos totais e parciais, sobre você não poder vetar uma palavra para não tirar o contexto, mas você poder vetar um artigo, um parágrafo, um inciso ou a lei como um todo, tá? Isso normalmente acontece para os colegas que ficam estudando concursos, né? Então você tem algumas leis aí, por exemplo, a Lei do Servidor Público, né? A Lei 8.112/90, se você for pegar ela tá cheia de risquinhos, né? Porque ao longo do tempo a lei foi mudando seus artigos, né? E nós temos agora inclusão de determinados tipos de artigos e dispositivos, na qual o presidente da República também tem acesso, né? Então, vou falar um pouco da área do direito, que é uma das áreas também que eu milito. Então, você pega, por exemplo, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi feita em 1945 pelo Getúlio Vargas, né? Então, hoje, a gente vai começando a inserir coisas nela. Então, você tem o artigo 11A, 11B, e assim sucessivamente, para você não perder a sequência lógica, né? Então, isso é a forma como as leis elas são construídas no nosso país, tá bom? Então a gente tem um veto parcial ou tem um veto total, né? Que é um veto limitado. Mas a gente não pode, por exemplo, vetar uma única palavra, né? Então, dá um exemplo para você. O Brasil, não tem direito a pena de morte. Aí você veta ou não. Aí aquilo vira o quê? O país tem direito à pena de morte. Então você não pode fazer isso. Você tem que vetar tudo e, obviamente, que a gente tem essa briga política que eu já coloquei aqui para vocês, que inclusive, muitas das vezes, o judiciário ele é chamado para esse processo legislativo como uma forma de pacificador de algum tipo de vício que porventura tenha acontecido, né? Então, os motivos do veto pode ser considerado como veto político ou veto jurídico, né? O presidente nega a sanção de um projeto de lei por entender inconstitucional. Então, o que são cláusulas ditas inconstitucionais? Como eu acabei de colocar para vocês, o direito à vida, tá? Eu não posso fazer um projeto de lei onde eu coloque a pena de morte, tá? Eu não posso simplesmente fazer um projeto de lei que eu falo assim, olha, eu não gosto do estado do Amapá e agora o estado do Amapá volta a ser território. Então você tem todo um rito processual. Não pode acontecer isso. Eu vou agora desapropriar todas as terras indígenas para o agronegócio. Também não pode. Eu vou desmatar toda a Amazônia. Não pode isso. Então tem determinadas coisas que a gente precisa entender. São projetos de lei, gente, que, pasmem, né? A gente aqui, eu e a professora Sorella, que já estamos aqui em Brasília há algum tempo, militando no Congresso Nacional, de vez em quando vem cada projeto de lei que eu falo para vocês, só o sangue de Jesus mesmo, porque as coisas são muita criatividade, né, e pouca efetividade em relação às proposituras de parlamentares. Então, assim, a gente não pode propor tudo o que gostaríamos de fazer, né? E eu falo também, sobretudo, aquelas que incidem direitos de outro, né? Que você está dispondo direito de outros, né?
Mas, obviamente, que a gente tem algumas coisas que são muito importantes, alguns projetos de leis que, por exemplo, trouxeram benefícios, né? Eu gosto de colocar aqui um dos processos que veio, por exemplo, o processo de doação de órgãos, né? Um projeto muito importante, muito interessante. Nós tivemos, no momento, um dilema muito grande sobre a questão da vida. Nós tivemos algumas religiões sendo contrárias a esse tipo de doação de órgãos, né? E a gente hoje, nós somos um país onde nós poderíamos ter mais, mas nós temos essa lei de doação de órgãos, que foi uma lei extremamente importante. Mas tivemos algumas leis que, infelizmente, impactaram em aumento de despesas que não podem ser feitas, né? Nós tivemos no passado, para aqueles que nos ouvem aqui, nos acompanham, nós tivemos, por exemplo, algumas leis que ficaram meio que pelo caminho, como, por exemplo, a lei que obrigava todas as pessoas a ter um kit de primeiros socorros dentro do seu carro, do seu automóvel, que se mostrou que essa lei era totalmente... não vinha para a situação que se colocava, né? Então, a gente tem realmente um conjunto, em todas as áreas, nós temos um conjunto muito grande de leis. E cabe, inicialmente, ao Executivo a fazer um pouco essa sanção, esse veto, dependendo do que seja. É muito importante entender que, nesse processo legislativo, o presidente, ou o governador, ou o prefeito, ele normalmente nomeia um líder do governo na casa. Aqui nós temos, por conta de ser bicameral, nós temos 3 líderes. Nós temos o líder na Câmara dos Deputados, nós temos o líder no Senado e nós temos o líder no Congresso Nacional. Normalmente, nos estados, nós temos o líder do governo na Assembleia, que é um deputado, normalmente da base governista, e que ele traz os principais, e que ele é responsável pelo principal debate dentro da casa. Então ele é aquela pessoa que defende o governo ou defende as pautas do governo juntamente com o seu bloco na qual ele lidera. E aí é muito importante a gente entender o seguinte: quando você tem um legislativo em que você não tem a maioria, né, muito provavelmente você vai tornar ou o município, ou o Estado, ou a União, o governo executivo, como ingovernável. Por quê? Porque a gente tem uma situação, que a gente, inclusive um jargão que a gente coloca aqui, que são a questão das pautas bomba, né? Então o legislativo, por ser contrário ao executivo, ele começa a lançar pautas bomba, né, que vai aumentar o déficit, vai fazer algum tipo de situação que, de certa forma, vai tornar ingovernável. Tá? Isso faz parte do conflito. Então, assim, a gente precisa ter... O parlamento, ele precisa ser uma casa de muito diálogo. E o processo legislativo nada mais é do que a tradução para isso. Ou seja, se você não tiver a capacidade de dialogar com as diversas segmentos da sociedade, infelizmente você não vai fazer um parlamento consistente que vá realmente transformar as leis em leis boas. Nós temos que entender que nós estamos num país continental, norte, sul, leste, oeste, nós temos 200 milhões de pessoas, nós temos 27 estados e mais de 5 mil municípios. E cada um desses municípios, cada uma das pessoas que vivem nesses municípios, nesses estados, eles querem leis que protejam os seus interesses. E nem sempre alguns interesses, a gente tem aqui, a gente vai ver mais para frente, que existem interesses que são conflitantes. Por isso a gente está falando da questão do veto político. Então você tem, por exemplo, uma bancada ambiental, né, chamando atenção para o Amapá, que 85% do seu território ele de área de preservação. Mas nós temos outros estados que são do agronegócio, em que é importante a questão do plantio, sobretudo de soja, de milho, de trigo também no país, para exportação. Então, eles querem desmatar mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ser da preservação ou a gente vai ser do desmatamento? Ah, mas se eu preservar, eu não consigo gerar dinheiro. E se eu desmatar, eu vou trazer um problema para as outras gerações. Então a gente, a todo momento, trazemos essas situações, né, que são importantes para a gente discutir a boa casa legislativa. Né? E, por fim,
para a gente já terminar esse nosso bloco, nós vamos fazer um esquema rapidamente sobre a questão da propositura do Executivo. Como eu falei para vocês anteriormente, tá? Nós temos alguns temas que estão muito em voga agora, né? Vou lançar a mão de alguns deles, por exemplo, a questão da lei de crimes cibernéticos. Né? Então nós temos algumas pessoas que clonam o WhatsApp e que partilham golpes, acessam fotos até de conteúdo mais íntimo e colocam isso nas redes sociais. Então isso foi criada uma lei chamada Lei Carolina Dickmann, né? Que é a Lei de Crime Cibernético. Então isso foi toda uma propositura que tramitou na Câmara e se chegou a um momento em que o presidente da época ele sancionou. Tá? Agora, nós tivemos também alguns vetos, né? Recentemente, nós tivemos uma discussão importante aqui dentro do Congresso Nacional, que foi sobre o Estado ele dá absorventes para as mulheres, né? Sobretudo mulheres em situação de vulnerabilidade. Não são para todas as mulheres do país, só para aquelas que estejam em situação de vulnerabilidade. Então, o presidente ele vetou, tá? Colocou isso daí, isso trouxe uma repercussão muito grande e obviamente que esse veto ele vai voltar para o Congresso Nacional e creio eu que ele vai ser, o Congresso ele vai promulgar mesmo diante do veto do presidente. Agora no nosso segundo bloco dessa nossa segunda aula, tá? Agora nós vamos, depois de falar bastante sobre todo o arcabouço legal das leis, da forma na qual executivo e legislativo ele interagem na construção de boas leis, nós agora vamos trabalhar um pouco no âmbito das assembleias legislativas, tá bom? Você que não acompanhou, há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um seminário na Assembleia Legislativa do Amapá sobre comissões temáticas, um tema que nós trabalhamos muito aqui em Brasília, porque a gente deixa um pouco esse desejo e parte um pouco para a parte mais técnica, né, diante da nossa lei. Mais uma vez, né, a gente precisa entender que uma lei, ninguém faz uma lei para daqui a 2 semanas ela ser revogada ou ela ser uma lei não tão boa, né? É óbvio que uma coisa é a discussão da lei na teoria, outra coisa é quando ela vai para a prática. Às vezes nós temos muito boas leis e que as leis elas não são, elas são vistas na prática de uma outra forma. Quer um exemplo? Eu falei no primeiro bloco sobre a lei de doação de órgãos, tá? E a lei de doação de órgãos, ela foi uma lei importante para o país, porque você garantiu sobrevida das pessoas, né? Eu chamo muito a atenção disso, porque nós estamos na semana comemorado o Dia de Finados, né? O momento onde a gente lembra os nossos entes queridos que já não se encontram mais aqui. E uma das formas de garantia de sobrevida para várias pessoas, precisando de coração, rim, pulmão, fígado, córneas, era através do transplante, tá? Então a lei em si ela começou sendo muito boa, só que ela teve uma pequena coisa que trouxe um temor muito grande à população. É que você precisava colocar isso na sua carteira de identidade. Muitas pessoas correram com medo de que em algum momento, ainda com vida, fosse desligado um aparelho e a pessoa morresse para que aqueles órgãos fossem retirados para uma outra pessoa. Você conhece alguém que já manifestou esse temor? Pois é. Então,
nesse contexto, foi retirado esse carimbo de doador de órgãos, né? Tacitamente, todos somos doadores e não precisamos, a não ser que exista uma situação expressa, mas a todo momento, na hora que você falece, na hora que ocorre o óbito já existe decretado a morte cerebral, né? A família é consultada. E se a família disser que não, não. Né? Então, mas a gente teve, por exemplo, um temor dentro de uma situação como essa. Então, nesse contexto, é muito importante que a gente apresente algumas questões técnicas, né? Não só conhecimentos jurídicos, né? Mas também através de ouvir a sociedade civil em prol das leis que estão sendo colocadas. Então, nesse contexto, o nosso primeiro ponto desse nosso segundo bloco é a respeito das comissões temáticas da Assembleia. As comissões temáticas, elas vêm como uma forma de responder a uma situação muito comum, que é o seguinte: nem todo mundo sabe de tudo. Então, você tem parlamentares ou pessoas que desenvolvem determinados tipos de tema. Então, obviamente, nós temos alguns que são principais, né, que tem todas as casas legislativas, mas outros, eles dependem muito da situação ou da forma como que cada estado trabalha e quais são os principais problemas enfrentados por determinados estados. Por exemplo, no Amapá, nós temos uma área de fronteira, então é muito provável que na Assembleia Legislativa tenha uma área ou tenha uma comissão temática que trate de questões de fronteiras. Diferentemente do Rio Grande do Norte, por exemplo, que não tem fronteira com outros estados. Então, talvez eles tenham muito mais uma situação ligada à parte do litoral. Aqui no Distrito Federal, nós temos muitos servidores públicos, então nós temos uma comissão mais voltada. Então, cada estado da federação, ele define, de certa forma, quais são os temas pertinentes ao estado. E, a partir de então, são definidas algumas comissões. Não existe número mínimo. Na verdade, a limitação, ela ocorre diante do que nós vemos especificamente no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Inicialmente, convém ressaltar que o que a Constituição fala é que o Estado do Amapá, ele detém um número mínimo de parlamentares federais, 8 parlamentares. E ele define que as casas legislativas, elas detêm 3 vezes o número de parlamentares. Portanto, o Estado do Amapá tem 8 parlamentares federais e tem 24 deputados estaduais. Aqui no Distrito Federal, nós também temos 8 parlamentares, só que os nossos parlamentares estaduais, eles não são chamados de deputados estaduais, eles são chamados de deputados distritais, porque nós não somos um estado, nós somos um distrito. Essa é uma diferença básica que consta na Constituição. Mas diante disso, né, então, de 4 em 4 anos, vocês elegem governador, vice-governador, 1/3 ou 2/3 dos senadores e todos os 24 parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Nesse contexto, a gente precisa entender que nós temos as comissões legislativas, elas são colocadas de 2 formas. A primeira delas, comissões permanentes, as de caráter eminentemente técnico, legislativo especializado, que tem por finalidade examinar os detalhes técnicos do interesse público das proposições, discutir e votar leis, provocar autoridades, realizar audiências públicas, acompanhar planos e programas ambientais e de fiscalização orçamentária do Estado do Amapá, no âmbito do seu campo temático e área atividade. É o que diz, não só na Constituição Federal, mas também no regimento interno da Assembleia Legislativa. Então, o que são comissões permanentes? É aquelas que são imprescindíveis, e é muito importante entender que ela tem um caráter eminentemente legislativo e especializado. Quais são as comissões?
Comissão de Constituição e Justiça, é aquela que coloca, né, ou algo parecido. Comissão de Normas, né, é aquela que vai falar no âmbito jurídico, né. Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças e Tributação, essas são comissões permanentes que existem em todos os estados. Mais uma vez, volto a falar que parte das comissões permanentes que existem nos estados e existem também nos municípios dependem muito do tipo de situação na qual esse estado se coloca. Comissão de ética, né? Comissão de processante parlamentar, né? Então essas comissões, elas são comissões permanentes e elas fazem parte desse colegiado apenas os parlamentares, com voto e voz. Tá bom? Um parlamentar que não participa, ele pode falar na comissão, mas ele não pode votar, tá? Porque ao parlamentar é franqueado a palavra em qualquer tipo de ato processual dentro do parlamento. Isso é uma prerrogativa do parlamentar. E além das comissões permanentes, nós temos também as comissões temporárias, ou seja, aquelas que assumem uma forma de comissão especial, comissão de inquérito ou comissão de representação. Então vamos imaginar que nós temos uma comissão, um exemplo de uma comissão temporária, né? Vamos imaginar que nós queremos retomar ou estreitar as relações com o pessoal da Guiana Francesa, né? Então a gente pode criar uma comissão temporária de cooperação com a Guiana, ou cooperação Brasil e França, certo? Ou aconteceu de que o estado do Amapá vai fazer 50 anos, então vamos fazer uma comissão especial para a comemoração disso, da emancipação do estado. Ou vamos fazer então, alguns municípios estão querendo se desmembrar, porque o estado do Amapá, salvo o melhor juízo, tem 17 municípios, é um dos estados que tem menor quantidade de municípios. Então, se a gente tiver algumas emancipações, né, uma outra comissão especial temporária que pode ser feita, né, a questão dos funcionários dos territórios, né, isso é uma coisa que a gente, alguns funcionários dos ex-territórios queriam ficar como funcionários da União e não do Estado, né? Aí por questões, né? Então a gente pode fazer uma comissão temporária para discussão disso aí com data para terminar, tá? Então ele tem início, meio e fim. Diferentemente de uma comissão de educação, que sempre tem demandas e por isso é uma comissão permanente. Com uma comissão de tributação e finanças, porque sempre tem. Então essa diferença entre permanente e temporária, ambas são questões bastante técnicas, importantes você ter, tá? Meu amigo que trabalha com assessor parlamentar, né? Então aqui é onde você precisa estar muito atualizado da legislação, verificar se existem legislações contrárias àquilo que o parlamentar está fazendo, tá? Se isso não fere princípios constitucionais, para que você possa orientar o parlamentar na qual você assessora, para que ele possa realmente desenvolver um bom trabalho. Por quê? Porque se mais lá na frente for julgado inconstitucional, você perdeu tempo, você desperdiçou dinheiro, tá? E a coisa não anda. E a ideia existe uma ideia muito clara dentro da sociedade que as casas parlamentares são ineficientes. Então o seu papel, ele é muito importante nessa hora. Por quê? Porque você pode dar celeridade, você pode deixar parlamento, vem de falar, de parlar. Então você tem que dar o espaço para discussões, mas você também tem que se apresentar como área técnica. E aqui nas comissões para mim, a espinha dorsal, para que depois essa discussão vá para plenário já amadurecida, já votada, já de certa forma com os substitutivos, com as emendas necessárias, para que a lei realmente tome uma força e um vigor que faça realmente a diferença para a população. Tá? Essas comissões, elas são feitas ou constituídas por indicações das lideranças. Então, normalmente, no início do ano legislativo, né, o ano legislativo é diferente do mandato parlamentar, tá? O ano legislativo, ele, na verdade, ele é bienal,
Tá? Então, os 2 primeiros anos você junta as suas lideranças, formam os blocos, e esses blocos eles vão indicando, né, representantes e vices, né, para a sua... titulares e suplentes para as suas comissões. Existem determinadas pessoas que até por uma razão de ser, né, por uma militância, eles já são naturalmente escolhidos como para uma ou para outra. Então, de repente, um deputado estadual que é professor, que milita na área da educação, muito provavelmente ele vai para a área da educação. Um médico, uma pessoa ligada à área da saúde, normalmente ele vai para a área de saúde. Então, normalmente a gente tem para essa indicação, a gente vê um pouco a questão do currículo e da militância do parlamentar. Obviamente que pode ocorrer também trocas, né? Então, um determinado bloco não quer participar de uma comissão, mas quer participar de outra. Então, ele faz trocas dentro do mandato para que a gente consiga fazer essa composição e fazer com que os parlamentares que lá estão, eles possam realmente atuar naquilo que é bandeira. Muitos parlamentares, ele vem das suas campanhas com algumas bandeiras muito próximas. Então, o deputado do agronegócio, o deputado que vem com a gratuidade das mensalidades ou da gratuidade do passe estudantil. Então, ele vai procurar entrar nessas situações. E tentar entender uma coisa importante. Dentro desse espaço também, nós também temos o espaço das minorias. Tá? Então você tem um líder da minoria, tem os blocos parlamentares que garantem determinado tipo de assento. Não só nas comissões que nós estamos falando agora, mas também na mesa, né? Que são duas situações, dois organismos muito importantes para o exercício dessa atividade legislativa. Tá? Então elas são constituídas por indicações das lideranças, como eu coloquei para vocês, assegurando tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares que participam, né, da Assembleia. Isso aqui também está descrito no regimento interno da Assembleia Legislativa do Amapá. Tá? A nomeação é feita pelo presidente da Assembleia, né? Então o presidente Kaká é aquele que tem a prerrogativa de fazer, no caso específico da Assembleia Legislativa do Amapá. Ele recebe as indicações dos líderes e faz a nomeação, e a partir daí a comissão já é composta, né? Então os líderes têm prazo de 15 dias também para indicarem os membros, contados no início da sessão legislativa ou da aprovação do requerimento de constituição da comissão de inquérito ou comissão especial. A comissão de inquérito, tá? É aquela comissão, basicamente, que é formada para julgamento do decoro parlamentar, tá? Então, o deputado, ele infringiu num determinado tipo de crime, numa conduta que desabona o legislativo, então ele vai para uma comissão de inquérito. E é feito, então isso... não é uma comissão permanente, tá? Então a gente faz a comissão a partir do momento em que a gente tem isso já no colegiado, e é uma coisa especial. E temos, obviamente, as comissões especiais, que, mais uma vez, quando você tem um processo, você tem um projeto que ele demanda mais de que 4 comissões, então você faz uma comissão especial para que essa comissão ela se debruce sobre o tema específico, ok? Caso o líder do partido ou bloco não indicar o deputado para a constituição das comissões dentro do prazo regimental, né? Então o presidente da Assembleia avocará para si essa nomeação e nomeará os membros da comissão imediatamente, observando tanto como possível a representação proporcional estabelecida na Constituição Estadual, tá? No caso específico do Amapá, cada comissão permanente é estabelecida por 5 membros. Nós já vimos que nós temos 24 deputados. Também por uma questão regimental, o presidente da casa, ele não participa de nenhuma comissão, tá? Ele não participa de nenhuma comissão e ele só vota em caso de desempate, tá? Então, a gente pega lá os 23 parlamentares e a gente coloca imaginando que cada comissão tenha até 5 membros, né, que exercem suas funções
no biênio, né? Então, de 2 em 2 anos, como a gente tinha colocado anteriormente, tá? Até a renúncia ou perda do lugar. Então, a partir do momento que você é nomeado, você não pode sofrer nenhum tipo de sanção, até como forma de independência de você no trabalho daquela comissão, tá? E o número de comissões temporárias é definido por próprio ato ou requerimento. Quer dizer, na verdade, as comissões temporárias, elas dependem muito do fato em si, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do que aconteceu no Congresso Nacional. Então, teve aquele desastre de Mariana, né? Aquela situação de derramamento aí da barragem, né? Então, você teve alguma situação ambiental muito forte. Então, o que você fez? Você criou uma comissão. A partir do momento em que esse relatório for lido e aprovado, ou rejeitado, ou ir para plenário, essa comissão, ela se acaba, esse assunto, ele acaba nesse momento, nessa legislatura. Então, acontece muito isso em relação às comissões temporárias, tá? Elas dependem muito do fato especificamente do que aconteceu para que elas possam possam ser criadas, desenvolvidas e solvidas, né? Então, voltando aqui à questão das comissões, né? Então, nós temos as comissões especiais, são aquelas constituídas para fins pré-determinados por deliberação do plenário, tá? Comissões de inquérito é uma comissão temporária também, tá? Com poderes de investigação, de investigações judiciais criadas para apuração de fato determinado. É a tal da CPI, né? Então, vamos fazer uma CPI do quê? Nós estamos aqui, recentemente, nós atravessamos um período que nós fizemos a CPI da Covid, né? Então, a CPI, basicamente, ela traz ao parlamentar um poder de polícia, um poder de investigação, tá? E aí, várias outras já tiveram aqui e tenho certeza que aí também no estado do Amapá, vocês já tiveram comissões de inquérito, ou seja, as famosas CPIs. Então, isso tem que ser feito de que forma, né? Então, você pega um terço dos parlamentares, as assinaturas, você leva pro presidente, tá? E o presidente instala, né, a comissão de inquérito e ela começa, obviamente, a trabalhar, tá? E temos comissões de representação, né, compostas de 5 membros efetivos e suplentes que representam o Poder Legislativo Estadual durante o recesso parlamentar, né, eleita durante a última sessão ordinária, durante o período legislativo. Então, nós temos um prazo, né, que normalmente se finaliza no dia 20 de dezembro, né, ou normalmente normalmente o último ato do ano é a aprovação da lei ordinária do ano subsequente. Então, a partir do momento que você tem um orçamento, você pode entrar em recesso. E normalmente você retorna lá pelo dia 5 de fevereiro. E nesse tempo, né, quem representa o parlamento? Então, é nomeado alguns parlamentares e qualquer tipo de situação, esses parlamentares, eles respondem pelo Congresso, sem que eu precise, pela Assembleia Legislativa, sem que eu precise fazer uma convocação. Então, às vezes pode acontecer uma situação de prisão de um parlamentar. Então, quem vai defender o direito parlamentar nesse momento é essa comissão de representação, tá? Ocorre essa comissão de representação, por exemplo, trabalha muito na época das posses, tá? A posse acontece no dia 1º, só que no dia 1º o Congresso tem recesso, tá? Então, os representantes, normalmente, nesse caso específico, o próprio presidente da Assembleia, ele é a pessoa que dá posse, né, ao governador, ao vice-governador, qualquer que seja, naquele momento específico. Então, essa é uma comissão de representação. Para que servem, né, as comissões especiais e temporárias, né? Então, eles trabalham para dar parecer sobre propostas de emenda à Constituição. Então, vamos imaginar que existe
uma proposta de mudança do hino do Amapá, ou da bandeira, ou do brasão, né? Então, a modificação de símbolos heráldicos, né? Ela precisa trazer isso na Constituição. Então, você faz uma comissão especial para avaliação desse tipo de mudança ou de avaliação, e que ela pode dizer o seguinte: olha, não vai mudar, não tem porquê, ou vai mudar, né? Projetos de código também é uma outra parte importante, né? Então, quando você está mudando dar um exemplo específico, né? Então, você tem o Departamento de Trânsito do Amapá, ele está modificando algumas regras de trânsito dentro do estado. Então, eu preciso fazer uma mudança. O Código de Águas do estado, a forma de uso do subsolo, né? De que forma a gente trata, por exemplo, a questão do esgoto. Então, você precisa fazer uma comissão especial, tá? Comissões que versem sobre o campo temático de mérito de mais de 3 comissões permanentes. Então, quero instituir no estado do Amapá, por exemplo, a gratuidade no transporte público para alunos da escola pública, né? É uma lei, por exemplo, que a gente tem aqui no Distrito Federal. Então, se você tiver o uniforme da escola, se você tiver o uniforme da escola, então, e obviamente for numa época de escola, você tem um passe livre nos ônibus. Então, só aí eu mexi na comissão de educação, eu mexi na comissão de transporte e eu tive impacto financeiro. Então, eu preciso fazer uma comissão especial para a gratuidade da passagem para os alunos de escolas públicas, certo? Denúncias oferecidas contra o governador e vice-governador e secretários estaduais por crime de responsabilidade. Então, se porventura um secretário de Estado ele não cumprir algo que é da sua competência, então a gente pode fazer uma comissão especial para... Por que isso, né? Porque a gente precisa resguardar uma lei que está lá na Constituição Federal, que é o direito ao contraditório e a ampla defesa. Então aqui vai ser dado o contraditório. A pessoa acusou o governador, a pessoa acusou o vice-governador, a pessoa acusou, ou a entidade acusou o secretário estadual, certo? Como é que a gente faz nesse caso? Então a gente faz uma comissão especial, inquérito, e oportuniza, ou dá oportunidade do contraditório, para que ele fale: olha, não foi isso, foi motivo de força maior, foi assim, foi assado. Ok? Então a gente precisa dessa comissão especial. Também pode ser criada uma comissão especial com fim exclusivo de apresentar projeto de reforma do regimento interno. Por diversas vezes, pode ser que o regimento interno ele seja cargos em comissão, cargos da mesa, quantidade de pessoas. Então, é muito importante dizer, não confundir comissão especial com comissão externa. Recentemente, acompanhei aí na Assembleia Legislativa as audiências públicas relacionadas ao Hospital do Câncer, né, de Barretos. O Amapá era acho que o único estado da federação que não tinha um Hospital do Câncer, né? E foi objeto aí de uma mobilização popular muito grande para que a gente pudesse, né, ter esse sonho que é um Hospital do Câncer. As audiências públicas, elas funcionam como o amicus curiae no judiciário, ou seja, quando você chama uma pessoa, um técnico, para que ele fale ou teça considerações sobre determinados pontos. E as audiências públicas são muito importantes exatamente por isso, porque é a oportunidade que você tem de trazer algumas pessoas que sabem, ou especialistas sobre o tema em questão, tá? Normalmente o nosso trabalho aqui, os parlamentares, eles nos pedem, né, que indiquem pessoas que falem, que façam
ponderações sobre determinados temas, como forma, inclusive, de reflexão, para saber se a lei que está sendo colocada ela é uma lei que vai realmente ter uma efetividade no parlamento. Às vezes, após as audiências públicas, são feitas reflexões e os projetos são, às vezes, engavetados. Às vezes você diz, não, eu preciso de mais reflexão, porque, de certa forma, a audiência pública nos trouxe determinados tipos de questões que nós, aqui no parlamento, não estávamos atentos. Isso é muito importante. Por quê? Porque, mais uma vez, o parlamento ele é uma casa plural. Desculpem. Ele é uma casa plural. E a gente não consegue abarcar todos os argumentos da sociedade. Então, as audiências públicas, elas funcionam também como uma forma de ouvir a população, a sociedade civil, em prol de um projeto, né? Então, aqui a gente está falando, é uma forma de interação entre parlamentares e representantes da sociedade organizada, né? O objetivo é instruir a matéria legislativa em tramitação e discutir assuntos de interesse do Estado, né? Dessa forma, o contrato direto através de comissões permanentes, né? Então é importante, nós colocamos agora para vocês a audiência pública sobre o Hospital do Câncer de Barretos, que foi uma coisa mais recente, mas acredito que a gente tenha tido outras audiências públicas, né? Audiências públicas, por exemplo, que trata sobre a questão da saúde, ficou muito marcado para todos nós brasileiros, aquela entrevista que foi dada, o programa feito pelo Roberto Cabrini, que falando das dificuldades das pessoas, da saúde do Amapá na época da Covid. Então isso também deve ter sido objeto de audiências públicas, ok? Então é para isso, né? Para que a gente possa, de certa forma, estabelecer prioridades, estabelecer paradigmas para que essa lei ela possa estar sendo melhor trabalhada, tá? Então, é importante entender o seguinte, tá? Normalmente existe uma secretaria de comissões, quando colocadas aquela, né? O parlamentar, o técnico, ele é convocado, né? E são estabelecidos alguns requisitos formais dentro da audiência, né? Interpelação, né? Os parlamentares perguntam algum tipo de situação para que sejam esclarecidos os principais pontos referentes à matéria. E tudo bem? Está vendo aqui um problema aqui de centralização. Então, essas audiências públicas, mais uma vez, como nós estamos colocando, ele é importantíssimo para as nossas comissões, tá? Como forma de esclarecimento de determinados tipos de dúvidas, ok? Próximo. Vindo a reboque, né? Eu chamo a atenção um pouco para uma das atividades mais desafiadoras que nós temos aqui no que tange ao processo legislativo, que é esse dilema entre a análise técnica e os grupos de pressão, tá? A sociedade como um todo, ela possui grupos de pressão e esses grupos, eles, de certa forma, pressionam, tá? Em prol de uma melhoria dos seus interesses, tá? Volto a falar um pouco lá atrás, que nós falamos, por exemplo, da pena de morte, tá? Todas as vezes que nós temos um crime hediondo, alguns grupos da sociedade, alguns grupos de pressão vêm para o parlamento exigir uma pena de morte, sendo que a pena de morte ela não é permitida diante de ser uma cláusula pétrea. Nós já vimos isso com a professora Sorella na aula de ontem, tá? Então ela não pode ser modificada, tá? Nesse contexto, se não pode ser modificado,
A análise técnica é, olha, excelência, não vamos, esse assunto não irá prosperar, porque não adianta a gente ter esse clamor popular, a cláusula não vai passar, tá? Assim como se a gente tivéssemos no nosso parlamento um projeto de iniciativa popular na qual você não deveria pagar impostos, tá? Isso também não é possível, por mais que seja algo bastante sedutor, né? Mas quando chega uma proposta dessa no parlamento, a gente precisa entender que, na verdade, não é que eles não queiram pagar impostos, na verdade, eles precisam que aquilo que esteja sendo pago esteja sendo revertido em prol de benefícios. Então a gente precisa entender aonde que o parlamento, aonde que o Estado não está sendo atuante, na saúde, na educação, e aí sim a gente poderia canalizar os recursos, a gente poderia canalizar as ações para aquelas áreas mais carentes. Então esse é um dos principais desafios quando nós estamos trabalhando no processo legislativo, que é o seguinte: o interesse da maioria não necessariamente é o interesse que leva a uma paz social. Então nós precisamos entender que nada obsta que nós temos essa análise técnica como sendo primordial para que você possa colocar todos os pingos nos is, né? A determinação, o que determina a lei, o que a gente pode fazer e o que não pode fazer, independentemente de grupo de pressão. A gente precisa entender que o processo legislativo ele tem que ouvir todos, mas a gente tem que determinar. E às vezes, quando a gente bate o martelo, a gente nem sempre está contemplando todos. Na verdade, nunca estamos contemplando todos. Alguém sempre tem que ser, vamos dizer assim, preterido em relação a outra pessoa, tá? Então, esse é o ponto importantíssimo. Se não vejamos, não temos dinheiro para asfaltar todos os municípios, né? Então, alguns vão ser priorizados, outros não. No ano seguinte, então a gente precisa ter o quê? A nossa análise técnica é que a gente precisa entender de que forma esse asfalto vai ser concedido para toda a coletividade, estabelecendo, né? Então, a todo momento, nós estamos sempre trabalhando com esses grupos de pressão. E nós que trabalhamos no processo legislativo, nós precisamos cada vez mais ter essa análise técnica para que a gente consiga contrapor os grupos que lá existam. Próximo. E por fim, nós queríamos aqui falar um pouco sobre a função da mesa legislativa, tá? Inicialmente, a mesa legislativa ela tem uma função constitucional importantíssima, que a Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia Legislativa, ela pode propor ações diretas de inconstitucionalidade, são as famosas ADINs, né? Então a mesa diretora, ela pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, dessa função jurídica importante, a mesa ela é responsável por todo o trâmite administrativo da casa, certo? É ela que faz as convocações, é ela, por exemplo, que, falando um pouco deste curso que nós estamos fazendo, que é um curso derivado de uma ação da deputada Luciana Gurgel na Escola do Legislativo. Então, ela mandou para a mesa diretora para que a mesa aprovasse a realização disso. Então, a importância da mesa legislativa no que tange ao segmento administrativo, a distribuição de cargos, a distribuição de diárias, passagens, a alimentar o portal da transparência, tá? Então essas são algumas das funções importantíssimas da mesa legislativa. Além disso, né, ela tem um regramento próprio, né, que ela está no artigo 6º do Regimento Interno da Assembleia, tá? Ela é constituída por 7 membros, permitida uma reeleição, tá? Pode ser escrita como chapas, né? E essa chapa ela é eleita por maioria absoluta dos votos, né? Dos presentes,
a gente tem lá a maioria, né? Em primeiro turno ou em segundo turno, por maioria simples de votos. Em caso de empate, quem tiver candidato parlamentar, o maior número de legislaturas, ou, perspectiva de empate, aquele mais idoso, né? Então são algumas questões práticas. Mas o que faz a mesa, né? Mais uma vez, a mesa, na verdade, ela é composta pelo presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário, tá? E ela, mais uma vez, ela diz, ela dá o segmento a todas as diretivas. Em vez de eu precisar passar determinados assuntos por todos os membros, a mesa diretiva ela tem essa autonomia, né, de fazer uma missão especial, de indicar e fazer determinados tipos de ações, né? Isso é muito importante no que tange, obviamente, por exemplo, a regularidade dos trabalhos administrativos. Quando a gente faz as convocações extraordinárias, aquilo que precisa realmente trabalhar, tá? Então, essa vamos dizer assim, o papel, e fechamos aqui com chave de ouro, né? Todos os passos dentro do processo legislativo, começando lá atrás pelo projeto de iniciativa popular ou os parlamentares, verificando como foi feito no âmbito federal e trazendo, obviamente, para o estado do Amapá, que é, vamos dizer assim, onde a gente tem mais, onde vocês têm mais interesse nas situações, no que está acontecendo. E aí, mais uma vez, chamo a atenção para vocês, para que vocês não percam amanhã, tá? A oportunidade, eu e a professora Sorella estaremos ao vivo aqui para responder as principais perguntas e fazer um debate como fechamento desse curso de processo legislativo, tá? Meu agradecimento à Escola do Legislativo do Amapá, à deputada Luciana Gugel, sua presidente, todos os assessores que nos trouxeram a oportunidade de mais uma vez estar ministrando os cursos, deixando à disposição o meu fraternal abraço, que vocês possam aí contribuir para esse processo legislativo e melhorando as leis desse estado, desses municípios na qual vocês estão aí, para que a gente consiga trazer aquilo que a população mais quer. São leis justas e leis equilibradas para todos os seus cidadãos. Muito obrigado.